Olá, investidores, tudo bem? Meu nome é Everton, sejam bem-vindos ao canal EK Invest. Hoje é um vídeo muito especial porque nós vamos falar um pouco da nossa carteira do canal e falar também um pouquinho da macrolocação e da importância da macrolocação. Então vem comigo. Então, investidores, hoje é um dia especial porque vamos falar da nossa carteira do canal. Vamos falar também um pouquinho da macrolocação, qual foi a macrolocação escolhida por nós aqui para poder montar essa carteira do canal e também o acróstico que nós escolhemos, é bem bacaninha, tá? Então vamos lá. Então vindo aqui para a carteira, galerinha, então a carteira do canal EK Invest tem o nome de café. Então quem me conhece sabe o quanto que eu gosto de café, eu levo café para o meu trabalho, eu divido café com meus companheiros de trabalho, que eu gosto demais de café. E quando a gente estava escolhendo ali um acróstico, que é o início, a letra de início de uma palavra, para poder montar aqui o nome da nossa carteira, então combinou certinho, né? A minha esposa sabe que eu gosto muito de café, né, amor? Café, item de luxo, mas aqui em casa não pode faltar, hein? Então, galera, esse vai ser o nome da nossa carteira. Esse foi o acróstico escolhido. Então, por que esse foi o acróstico? Vamos lá. Macrolocação, café. O C é de criptomoeda, A de ações, F de fundo imobiliário, fixa, de renda fixa e exterior. Então, vamos lá, galera. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da macrolocação. Vamos falar rapidinho aqui para não enrolar muito, tá? Mas é importante, esse assunto é bem importante antes de falar como é que vai ficar realmente ali a nossa carteira, quais são os micro ativos que a gente escolheu para a nossa carteira. Então, o Harry Markowitz, ele ganhou o prêmio Nobel aqui, ó, em 1990, né? Ele é o pai da teoria moderna, tá? E ele revolucionou o entendimento sobre a diversificação e alocação de ativos. Então, ele falou de muitos pontos e falou da importância de uma macrolocação por uma carteira de investimentos. Então, eu trouxe alguns pontos aqui para a gente falar um pouquinho, falar da importância desses pontos e o que ele quis dizer com isso. Vamos lá, então. Diversificação eficiente. Galera, ele fala o seguinte, ó, a macrolocação deve combinar ativos que não se movam na mesma direção, para reduzir o risco sem sacrificar o retorno. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que é bom que você tenha na sua carteira ativos que sejam descorrelacionados, para que quando um estiver subindo e o outro estiver descendo, você consiga, através da sua macrolocação, comprar aquele que sempre estiver embaixo. Então, por exemplo, uma ação de tecnologia, ela é muito volátil. E o título do governo, por exemplo, ele é menos volátil. E o retorno dele é estável. Mas as ações, por ser volátil, ela tem alto potencial de retorno. E o bom é que tanto uma ação quanto um título do governo, geralmente eles são descorrelacionados. É o que está acontecendo agora, por exemplo, a Selic está em 14,25, a Selic está lá em cima. Os títulos do Tesouro estão dando alta rentabilidade. E o que está acontecendo com as ações dos fundos imobiliários? Estão lá embaixo. Então, se você montou uma macroalocação certinho, dividiu o valor nas microalocações, tudo, agora seria um bom momento para você comprar ali ações e fundo imobiliário para você fazer até um preço médio melhor e potencializar o seu retorno no futuro. Ele falou também da fronteira eficiente, a combinação de ativos que maximiza o retorno para um dado nível de risco. Então, ele traz dois exemplos aqui, por exemplo, o portfólio A é um portfólio que você tem 100% em ações. Então, o retorno esperado é de 10% ao ano e o risco é de 20%. O portfólio B, você coloca ali 60% em ações e 40% em títulos. Você vai diminuir o seu retorno cai aí 20%, de 10% para 8%. Só que o risco você diminui 40%. O risco cai de 20% para 12%. Tá? Então isso significa o quê? Que se o investidor ele busca ali muito retorno e com pouca segurança, então ele vai acabar montando uma carteira ali que contém mais ações, com potencial de retorno maior, só que com risco mais elevado. Se o investidor ele prefere ali menos risco, ter mais segurança, mesmo a um custo de um retorno menor, então ele está ali mais para o portfólio B e vai diversificar na sua carteira ativos que sejam descorrelacionados. Inclusive, você vê, ó, você diminui o risco, há um custo de diminuir um pouco o retorno também, mas perceba que o retorno ele caiu aqui nesse exemplo 20% e o risco caiu 40%, tá? Então você diversificou sua carteira, você diminuiu um pouco o seu retorno, mas você criou uma segurança maior para o seu portfólio. Ele falou do risco versus retorno, ou seja, não basta olhar apenas para o retorno esperado, é preciso avaliar a volatilidade e como os ativos se comportam juntos. Então ele deu um exemplo aqui, ó, a criptomoeda ela pode ter um retorno anual de mais de 50%, mas as quedas bruscas podem ser mais de 60%. Os imóveis, eles tendem a render menos, né, a média de 7% ao ano, com uma volatilidade muito menor.
Então o que isso significa? Significa que se o investidor ele for agressivo, ele pode incluir criptomoeda no seu portfólio. Mas se ele for muito conservador, então ele vai priorizar o quê? Os imóveis e os títulos do governo, que ele tende a ser menos voláteis, pelo menos os imóveis, em comparação com a criptomoeda. É claro que ele vai acabar diminuindo, talvez, possivelmente, o seu retorno, mas ele vai ter uma maior segurança do seu portfólio. Pessoal, a ideia de você montar uma macroalocação é que você vai ter ali um bom controle dos seus ativos, você vai diversificar entre as classes de ativo, ações, fundo imobiliário, renda fixa, exterior ali, e você vai ter, talvez, um retorno um pouco menor, mas com maior segurança. Ele fala também da decisão baseada em dados. Então, Markowitz defendia o uso de dados históricos e estatística como correlações para evitar decisões emocionais. Então, antes de montar um portfólio, um gestor analisa a correlação entre as ações e títulos nos últimos 20 anos, geralmente negativa em crise. E exatamente é o que estamos verificando agora, né? Os títulos do Tesouro estão lá em cima, dando uma alta rentabilidade, enquanto as ações e os fundos imobiliários estão lá embaixo. Diminuíram bastante, caíram muito a porcentagem do valor das ações e dos fundos imobiliários. A volatilidade média do ouro em períodos inflacionários. Galera, a volatilidade do ouro ela é muito pequena, mesmo em crises, tá? Porque o ouro é uma reserva de valor. Então, o que Markowitz está dizendo aqui? Que é imprescindível você ver a correlação de vários ativos, para você conseguir montar ali um portfólio que seja seguro e que te dê o máximo de rentabilidade possível sem arriscar demais. Então, com base nisso, ele define uma alocação como 50% de ações, que é a ideia é ter uma parte de crescimento da sua carteira, né? 40% de títulos, que é para proteger, tá? Ou seja, esses títulos eles vão te dar um retorno provavelmente menor do que as ações, mas com mais segurança. E 10% em commodities, por exemplo, porque as commodities elas têm uma volatilidade muito alta, mas têm potenciais de retorno alto também. Pessoal, temos também aqui um estudo realizado em 1986 por esses pesquisadores aqui, tá? O Brinson, o Randolph, o Gilbert aqui, tá? Não sei se é assim que pronuncia. A minha esposa é melhor no inglês do que eu. Pronunciei certo aqui. Gilbert, Randolph, é Brinson ou Branson? É Branson? Mais ou menos. Né? Galera, esses pesquisadores aqui, eles fizeram um estudo sobre a macroalocação e eles intitularam isso como portfólio permanente. Nesse portfólio permanente aqui, eles mostram pra gente que 91% do retorno do investidor que investe a longo prazo, ele tem a ver com a macroalocação. Ou seja, não é você achar aquele ativo que vai subir, que vai disparar, que vai ter um retorno gigante, que vai te dar um grande retorno a longo prazo na sua carteira. Não é isso. Até mesmo porque se você tentar arriscar, agora é criptomoeda, vai dar um alto retorno a longo prazo, a gente não sabe. A gente não sabe o que pode acontecer daqui a alguns anos, se a criptomoeda ainda vai continuar dando altos retornos ou não. Até então tem dado, tá? A gente tem visto aí uns retornos muito bons com a criptomoeda, mas nesse estudo ele diz que a macroalocação, quando você faz uma boa macroalocação, a chance de você ter um retorno maior, ela é gigante, comparada a você querer achar aquele ativo que vai disparar, que vai te dar um aumento a longo prazo. Então, ele até complementa, isso significa que a escolha das classes de ativos, como ações, títulos e caixa, tem mais impacto na sua seleção de ativos individuais do que o stock pick, né? Ou o market time. Ou seja, o stock pick, você fazer aquela escolha lá, você olhar aquelas ações e falar, não, essa ação aqui vai me dar um retorno muito grande a longo prazo. Então, em vez de você ficar escolhendo ali, tentando achar qual é aquela ação que é a galinha dos ovos de ouro, então é melhor você montar uma macroalocação bem diversificada, tá? Que o retorno dessa carteira provavelmente vai ser maior do que você ficar escolhendo uma ação específica. Então vamos lá, galera, agora aqui, ó, o nosso café, então, a nossa carteira. Então, só relembrando, o C de criptomoeda, o A de ações, os dois F aqui de fundo imobiliário e renda fixa e exterior. Então, a nossa carteira vai ficar dividida dessa seguinte forma que vocês estão vendo aqui, ó. 25% em ações, 25% em fundo imobiliário, 25% em renda fixa, 20% no exterior e 5% de criptomoeda. Esse 5% aqui, galera, vai ser aquele 5% que a gente vai colocar na carteira para arriscar mesmo. Vocês vão ver que, como a gente dividiu bem aqui a nossa macroalocação, ações, fundo imobiliário, eles tendem a te dar um bom retorno, porque nós iremos escolher algumas ações ali boas pagadoras de dividendo, tá? Lembrando que essa carteira, pelo menos na parte de ações, não vai ser de crescimento. Não vamos escolher ações que tendem a crescer a longo prazo. A ideia é escolher ações pagadoras de dividendo, para que em momentos de crise, igual já aconteceu, a gente está sempre recebendo ali um valor, né, dos dividendos dessas ações.
Então, desse lado aqui da nossa carteira, as ações e os fundos imobiliários vão estar gerando para nós ali uma renda passiva. Aqui vai ser a segurança da nossa carteira, que é a renda fixa, tá? 25% da nossa carteira vai ser em renda fixa para garantir essa proteção. E 20% vamos investir no exterior através de ETFs. E 5% em criptomoeda. Bom, galera, setores da bolsa aqui, ó, para escolher nossas ações, o que nós vamos fazer? Nós vamos diversificar em alguns setores. Então, dentro dos setores da bolsa tem um monte. Setor financeiro, energia elétrica, saneamento, saúde, materiais básicos, bens industriais, consumo cíclico, tecnologia, comércio e tal. Vamos partir ali do BEST mesmo, né? O Barsi fala muito do BEST, né? Que são empresas de setores perenes, então a gente vai seguir um pouco do BEST aí do Barsi, né? Vamos colocar o B de banco ali, o E de energia, S de saneamento. Vamos seguir um pouco disso aí, porque nós podemos chegar aqui, galera, e tentar inventar a roda, né? Tentar falar, não, eu vou criar o meu portfólio do meu jeito. Mas veja, existem muitos investidores que já estão no mercado há muito tempo e que dão bons conselhos para quem está começando a investir agora. Então, eu trouxe para vocês aqui um estudo, né, de alguns pesquisadores e também a fala de um investidor que ganhou o prêmio Nobel, né? Ou seja, eles entendem do que estão falando, né? Então, seguindo esses grandes investidores e que deram certo, vamos montar aqui a nossa macroalocação e vocês vão acompanhar de perto para a gente ver ao longo do tempo como é que está o desempenho da nossa carteira. Então aqui, na parte de ações, por exemplo, eu coloquei algumas ações aqui, que inclusive são ações que compõem hoje a minha carteira individual, a minha carteira pessoal. Então aqui nós separamos aqui, ó, o BBAS3, que é um banco, tá? O Banco do Brasil, a Taesa, que é de energia, a Sanepar, que é saneamento, a Itaúsa, que é uma holding que tem várias empresas dentro do seu portfólio, tá? A maior parte da Itaúsa é do Itaú, que ela tem. E tem também aqui seguro, que é o BB Seguridade. Então, a princípio, nós dividimos aqui 5% em cada. Não quer dizer que vai ficar isso, eu coloquei mais como um exemplo. Para você dividir a porcentagem certinha em cada ação, então, na sua análise, as ações deveriam ter o mesmo peso. Mas pode ser que no seu portfólio você tenha ali 10 ações, e dessas 10 ações você acredita que pelo menos 3 são totalmente seguras, são perenes, que elas vão suportar muito a longo prazo as crises que podem acontecer. Então é provável que nessas 3 empresas, como elas são mais de ancoragem, é provável que você vai ter um valor investido nela maior. Então essa porcentagem não ficaria assim, ó. Poderia ser que o Banco do Brasil, se eu acreditasse que ele é mais perene que as outras ações, pode ser que eu colocasse 10% aqui e dividisse os outros 15% entre as outras. Mas vamos tentar sempre dividir o máximo possível para também a gente não ficar muito exposto a uma determinada ação. E se essa ação cair, a gente tem um prejuízo muito grande na nossa carteira. Então, nos fundos imobiliários, galera, sabemos que tem o tipo de papel e o tijolo. Então, o papel ele investe em títulos e direitos creditórios, tá? Ligado geralmente ao setor imobiliário, CRI, LCI, debêntures, né? Contratos de aluguel e etc. E o tijolo são imóveis físicos. Temos o setor de shopping, galpões logísticos, hospitais, escritórios, hotéis, estamos diversos, tá, galera? A ideia é vocês verem como que nós estamos investindo aqui para vocês tirar como base ali e a gente explicar por que a gente está investindo em determinado ativo tudo, mas não para vocês copiar, é claro, porque não é uma recomendação, esse vídeo nosso não é uma recomendação de investimento, mas é para vocês verem como que nós estamos fazendo a escolha dos nossos ativos. Porque, pessoal, de verdade, a nossa vontade aqui é ensinar vocês a investir, trazer o máximo de informação para que você comece a investir o mais rápido possível e invista bem, para que você possa melhorar o seu futuro e o futuro da sua família. A gente está vendo como é que está o nosso país hoje, né? A inflação lá em cima, o INSS pendengando, pode ser que daqui a alguns anos o INSS não vai conseguir pagar aí o salário mínimo para os aposentados, então o Brasil pode ser que entre em crise aí. Depois no outro vídeo a gente fala mais sobre isso. Mas pensando nisso e vendo diversas pessoas trabalhando, juntando seu dinheiro e gastando ali com a sua família, e não sobra, geralmente não sobra, né? Então pensando nessas pessoas e tentando ajudar, a gente teve a ideia de montar esse canal. Quando eu falo a gente, é porque é eu e meu sócio, vocês viram que é o EK Invest, o E de Everton, o K de Kaique, tá? Que é meu sócio. Ele vai aparecer aqui em outros vídeos, né, em outra oportunidade. Então, a gente teve essa ideia de tentar trazer para vocês esse canal bem informativo, o mais educativo possível, para ajudar vocês nos seus investimentos. Mas vamos lá. Então, temos alguns tipos aqui de fundos de papel, o HGCR, o MXRF11, que é bem famoso entre os investidores, o KNCR, que é um bom fundo de papel, não é muito arriscado como outros fundos de papéis.
E também temos alguns fundos de tijolo aqui, como o XPML, o VISC e o HGLG. Esses dois primeiros aqui são de shopping e esse aqui é de logística, tá? Mas depois a gente vai detalhar cada um quando a gente for fazer nossos investimentos. Tem vários setores de fundo imobiliário, tá, galera? Mas eu não gosto de alguns setores, tá? Mas isso é opinião minha, eu que não gosto. Então eu trouxe aqui pelo menos 2 de logística, né? O HGLG e o BTLG. 2 de shopping, tá? Que é o VISC e o XPMOL. E o KNCR, que é o fundo de papel, tá? Esses 4 aqui são de tijolos. 2 setores, que é logística e shopping. E esse aqui de papel. Renda fixa. Galera, os investimentos em renda fixa são aqueles que o retorno pode ser conhecido no momento da aplicação ou segue algumas regras pré-definidas. Eles são considerados mais seguros do que a renda variável. Então nós temos aqui o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, conhecido como LFT, o IPCA+, NTNB e o pré-fixado. E temos também bancos, tá? CDB, LCI, LCA. Fique tranquilo em relação a essas siglas, tá? Depois a gente vai detalhando mais, mas já posso adiantar para vocês que na renda fixa a gente não vai investir aqui, tá? Por LCI, LCA, CDB. Vamos investir diretamente no Tesouro, comprar aqui um Tesouro Selic, um IPCA+, um pré-fixado, tá? Depois a gente vai detalhando mais sobre esses pontos aqui. Então nossa carteira aqui, por exemplo, hoje se eu fosse colocar, eu colocaria o IPCA+, 2050. Então quando a gente diz que eu estou investindo num título de IPCA+, 2050, esse IPCA+, ele tem uma porcentagem. Então, por exemplo, hoje ele pode estar IPCA+, 7,5%. Então isso significa que se você fizer um investimento nesse título, você vai ter ao final desse título, no caso aqui em 2050, o retorno do IPCA, ou seja, a inflação desse tempo, tá, do período, mais 7%. É isso que ele quer dizer. O pré-fixado lá, hoje o pré-fixado, se eu não me engano, está em 14% ali, o de curto prazo. Então, hoje está 14%, dependendo da Selic, se a Selic cair, ele cai também. Então, quando você compra um título hoje pré-fixado, você já sabe qual é a rentabilidade que você vai ter no final desse título, tá? Depois a gente detalha melhor. Temos aqui também agora o exterior, galera. Eu coloquei ETFs aqui porque eu pretendo, na nossa carteira do canal, fazer investimento no exterior por meio dos ETFs, tá? A ideia não é fazer um stock picking, ou seja, não é ir lá nas quantas mil ações que tem lá nos Estados Unidos, né, na Bolsa dos Estados Unidos, na Bolsa Americana, e ficar tentando escolher qual que é a melhor ação, qual que deu o maior retorno. Não, a ideia é a gente fazer um investimento por meio dos ETFs. Os ETFs geralmente replicam o desempenho, tá? Aqui no caso o VOO, ele replica o desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então hoje, se fôssemos escolher aqui um ETF, eu coloquei aqui o NAS de 11 e o Gold de 11. Hoje a ideia é mostrar aqui a nossa macroalocação, um pouco da microalocação, para vocês terem uma ideia de como que é uma macroalocação numa carteira e como que ela fica aqui quando você escolhe seus ativos. E criptomoeda, galera. Então vamos ter um pouquinho de criptomoeda na nossa carteira também, tá? Ela tem um alto potencial de valorização, né? As criptomoedas como Bitcoin e Ethereum já tiveram altas históricas, né? Atraindo investidores em busca de ganhos expressivos, né? Muitos investidores. Moedas menores, como altcoins, podem ter crescimento acelerado, mas são mais arriscadas, né? Aqui, particularmente, na carteira do canal, criptomoedas só vamos investir em Bitcoin mesmo, por ser um pouquinho mais consolidado aí ao longo do tempo, né? E por ser uma escolha preferencial minha também, eu prefiro investir mais em Bitcoin do que em outras moedas aí. Quem sabe no futuro, né, quando a gente estudar algumas outras moedas, se a gente verificar que elas cabem no nosso portfólio aqui, na nossa macroalocação, a gente coloca também. Galerinha, então é isso. Então, a nossa macroalocação ficou assim, né? O nosso café ficou bem bonitinho, né? Algumas ações aqui, fundo imobiliário, renda fixa, exterior e bitcoins. Galera, a ideia da macroalocação aqui, imagina que você tem hoje 10 mil reais. É claro que é um valor alto, mas é só para supor, não é só para a gente fazer uma suposição. Se você pegar 10 mil reais hoje e investir uma porcentagem adequada em cada um desses ativos aqui, isso vai te forçar o seguinte, por exemplo, você dividiu, você determinou que vai ser essa porcentagem aqui. Se no mês que vem, quando você for fazer um novo aporte, 100 reais, 30 reais, 500 reais, o valor que for, você vai olhar para sua carteira e você vai perceber que tem ativos que subiram e ativos que caíram. Então, os ativos que subiram, você não vai mexer, porque se a definição aqui do Banco do Brasil é de 5%, imagina que quando eu abri a carteira para fazer um novo aporte, o Banco do Brasil foi a 10%. E vamos supor que o nosso pré-fixado caiu. Então eu vou investir mais aqui no pré-fixado. Ou vice-versa. Vamos supor que a renda fixa subiu. Então desses 25% que a gente tem alocado, subiu para 30%, ou seja, subiu 5% a mais. E as ações e os fundos imobiliários deram uma queda.
Então, a macrolocação vai nos obrigar a comprar aquele ativo que caiu. Então, ou seja, o sonho de todo investidor é comprar o ativo que está em queda, né? Para no futuro você ter um rendimento maior. É claro que toda vez que um ativo cair, galera, precisamos analisar esse ativo, verificar o porquê dessa queda e verificar se a queda foi só por especulação, ou por causa de traders, ou qualquer coisa assim, ou porque a empresa se alavancou um pouquinho mais. Se não for nada arriscado, tá? Você vai continuar aportando naquela empresa, naquele ativo. Agora, se ele caiu porque entrou em furada, na recuperação judicial, tem que tomar cuidado, tá? Tem que dar uma olhada com calma no RI dessa empresa. Vamos fazer isso junto também, quando a gente for aportando. Dar uma boa analisada na queda, se a queda não foi nada grave. Então pode ser que seja uma baita de uma oportunidade para fazer um investimento. Então perceba que a macroalocação sempre vai te obrigar a comprar aquele ativo que está em queda. Galera, então veja, se nós fôssemos hoje montar uma carteira, quanto que nós teríamos que gastar hoje com esses ativos aqui? Então perceba, ó, o Bitcoin, ele está na casa ali de 80 mil dólares, né? Hoje vai estar mais, né? Hoje a última vez que eu olhei estava 90 mil dólares já. Então ele sobe, cai muito, a volatilidade do Bitcoin é alta. Então hoje a ação do Banco do Brasil está 27,53, uma ação está 27,53. Pelo menos no momento que eu olhei, pode ser que no momento que você olhar agora já tenha alterado esse valor, provavelmente já mudou esse valor. Mas aqui só para nível didático, quanto que nós teríamos que ter para ter uma ação de cada ativo desse? A Taesa 11,37, Sanepar 5,46. Os fundos imobiliários aqui, pelo menos o que eu acabei escolhendo, é um valor muito alto, né? O HGLG, um ativo do HGLG é de R$ 150,98, o BTLG R$ 96,25. No começo nós podemos escolher algum ativo que talvez seja um valor mais baixo. Vamos supor que o BTLG custa R$10. Não quer dizer que, pelo fato do BTLG custar R$10 e o HGLG custar 150, que o BTLG é mais barato. Não quer dizer isso não. É porque o valor do ativo, ele é o valor de todo o patrimônio daquele ativo dividido pela quantidade de ação distribuída. Então a gente vai falar mais sobre isso. Você não pode só olhar esse valor e falar, R$10 está barato. Não, pode ser que R$10 esteja caro para aquele ativo, dependendo da quantidade de dividendo que ele paga, dependendo da alavancagem que ele se encontra. Então vamos fazer uma análise bem mais detalhada. Então temos aqui também a renda fixa, tá? E os ETFs que eu coloquei aqui, Nas de 11 e Gold de 11, um de 15,08, Gold de 11 19,55. Então daria uma média de R$ 690,27 se a gente quisesse colocar pelo menos um ativo de cada. É claro que a gente não vai começar com um aporte alto desse jeito, vamos começar com um aporte bem pequeno e vocês vão percebendo como que a gente vai chegar nessa macroalocação, na porcentagem certinha, igual nós determinamos aqui, ó, de 25% em ações, 25% em fundo imobiliário, 25% em renda fixa, 20% no exterior e 5% no Bitcoin. Então vamos começar com um aporte pequeno, tá? A média de R$100 de aporte, que é um valor que eu creio que se você se esforçar aí bastante, tentar economizar um pouco, olhar aquele vídeo que a gente fez falando que se você colocar na ponta da caneta ali todos os seus gastos necessários e desnecessários, tentar ver quais são os seus gastos desnecessários e tentar cortar um pouco desses gastos, vai sobrar um pouquinho mais para você investir. Então vamos fazer aporte aqui de R$100 e vamos ver como que vai ficar o desempenho dessa carteira no longo prazo. Então o vídeo de hoje foi esse. Obrigado por ter ficado aí até o final. Lembrando que realmente a nossa ideia é ajudar vocês. Estamos tentando desenvolver um sistema para ajudar vocês na macroalocação. Se Deus quiser, quando ficar pronto aí a gente vai trazer para vocês também. Galera, então esse foi o vídeo de hoje sobre a macroalocação, sobre a nossa carteira, tá? O cafezinho aqui, que de acordo com a minha esposa bateu muito comigo. Né, produção? Foi isso? Com certeza. Sua cara. Café é minha cara. Galera, obrigado por ter ficado até o final. Deus abençoe. E até mais.